Um mutirão vai atender gratuitamente pacientes que sofrem de Parkinson, uma doença que afeta o sistema nervoso e que tem consequências importantes. A repórter Gorete Santos é quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse atendimento e como é que as pessoas podem garantir esse direito de atendimento também. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Joelson, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O mutirão acontece no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã. A meta é atender em média 150 pacientes, mas não há restrição. Os médicos só vão parar esse atendimento quando todos os pacientes estiverem consultados. Esse é o segundo mutirão realizado só este ano contra essa doença aí, que já é a segunda neurológica crônica mais frequente, perdendo apenas para o Alzheimer. A gente vai ter mais detalhes agora com o neurologista ao meu lado, Dr. Kelson James, que é também um dos coordenadores desse mutirão. E não precisa agendamento prévio, as pessoas vão sendo atendidas à medida que vão chegando no próprio sábado, Dr. Kelson. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores. Isso, o mutirão ocorrerá agora no dia 15 de outubro, às 7 da manhã. Os pacientes que suspeitam que tem algum sintoma, como tremor, lentidão, quedas, desequilíbrio, podem procurar, ou os que já têm o diagnóstico, podem procurar o ambulatório do HGV às 7 da manhã, levando RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Nós temos uma meta de 150 pacientes para serem atendidos e haverá um posto de marcação de consultas no local. Além da consulta, há exames, a que tipo de atendimento de fato esses pacientes vão ter acesso? O diagnóstico da doença de Parkinson é clínico. Mesmo assim, nós teremos uma equipe bem ampla, com terapeutas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para orientar pelo risco de queda e orientar as medicações e estratégias para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Essa é uma doença que tem consequências graves. O que provoca o Parkinson e a possibilidade de prevenção? A principal causa é uma degeneração, a neurodegeneração com morte de neurônios da substância negra. Não existe cura para a doença, porém existe tratamento para melhorar a qualidade de vida e os sintomas. E é isso que a gente se propõe. O Getúlio Vargas, o ambulatório do Getúlio Vargas, receber esses pacientes para que a gente possa colocar um tratamento correto, corrigir o tratamento, ajustar a dose e esses pacientes terem uma melhor qualidade de vida. A gente muitas vezes imagina que essa é uma doença da velhice, mas há muitos casos também de pessoas mais jovens. Qual a idade mais frequente que deve servir de alerta para as pessoas procurarem um médico, doutor? A doença de Parkinson idiopática, agora ela acontece mais após os 45 anos. Antes disso nós temos casos, são menos, mas de etiologia genética. É um quadro genético que é herdado e diagnostica-se a doença mais precocemente. Nós temos uma pergunta do estúdio. Gorete, eu queria saber aí do Hospital Getúlio Vargas se as pessoas que não têm ainda o diagnóstico fechado, não sabem se tem Parkinson, imaginam que tem, elas também vão ser contempladas nesse mutirão ou só para aquelas que já sabem que tem e que estão procurando um tratamento para conviver com a doença? E outra coisa é que existe uma ideia de que as pessoas podem desenvolver o Parkinson a partir de estímulos externos. Por exemplo, atletas que levam muitas pancadas na cabeça podem desenvolver Parkinson? A prática esportiva, se for feita de maneira errada, pode desenvolver boxe, por exemplo, artes marciais, como tem sido muito comum aqui em Teresina. Pode ser que esses atletas no futuro desenvolvam Parkinson por causa dos traumas? Obrigado pela pergunta, Joelson. Na verdade, os pacientes que não têm o diagnóstico e têm dúvida se eles têm o diagnóstico também podem procurar o mutirão. Existem alguns casos de parkinsonismo traumático, como você relatou. É mais frequente depois de um trauma de crânio frequente, encefalopatia traumática crônica, a gente chama cientificamente esse nome, ocorrer doença de Alzheimer, não doença de Alzheimer, demência pugilística, esse é o nome correto. Mas alguns casos de parkinsonismo também ocorrem. Não seria a doença de Parkinson idiopática, seria um caso secundário aos traumas recorrentes. Isso é possível de ser diagnosticado realmente. Então isso significa que quem sofrer algum trauma desse tipo deve já buscar também uma prevenção? É possível fazer isso, doutor? É possível. Traumas recorrentes devem ser evitados, né? Lutadores de boxe, por exemplo, eles costumam evoluir com esses sintomas. De uma forma geral, fazer atividade física, ter uma boa alimentação e não se expor a agentes tóxicos como manganês, cobre, chumbo, realmente ajudam a prevenir o aparecimento da doença. Todas essas substâncias elas estão presentes normalmente em que tipo de alimentação?
Normalmente são metais pesados, substâncias tóxicas. Alguém que trabalha com garimpo, por exemplo, né, pode estar submetido a essa exposição também. Então tem que ter realmente cuidado. Alguns medicamentos, como por exemplo sinarizina, flunarizina, aldol, também podem causar. Então o paciente precisa realmente, ao usar um medicamento, ter a prescrição médica, porque principalmente os pacientes idosos podem evoluir com um parkinsonismo medicamentoso por essas medicações. Esse tratamento ele dá unicamente através de medicamentos ou há outras atividades em que esses pacientes são inseridos para ter essa qualidade de vida melhor? Além do ajuste medicamentoso, Gorete, os pacientes são encaminhados à terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, há várias orientações. Inclusive, a gente pode fazer uma triagem para que os pacientes se submetam à cirurgia, que já é realizada aqui pelo Dr. Alencar em Teresina, mas nos casos mais graves e refratários. Quero agradecer então, Dr. Kelson James, pelas informações prestadas, trazendo esclarecimentos para a gente a respeito da doença de Parkinson. E só lembrando para você que tem qualquer indício, alguma dúvida, se de fato está no início da doença ou não, mutirão a partir das 7 horas da manhã do próximo sábado no Ambulatório Azul do Hospital Getúlio Vargas. Joelson.